Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós começamos o livro de Gênesis agora, falando sobre relacionamentos interpessoais e relacionamento familiar. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos, e nós vamos ter a oportunidade, hoje nós não temos o flip chart aqui, mas nós teremos na próxima terça-feira, e eu inclusive vou deixar esses dois microfones aqui embaixo. Irmão Douglas, por favor, coloque esse microfone ali embaixo. Tem os dois, pode ficar um de cada lado. E os irmãos que quiserem fazer perguntas. E os irmãos que desejarem perguntar, os irmãos poderão fazer. Nós estamos num culto de ensino, então a gente trabalha nesse propósito, né? Para que a gente possa, olha, eu tenho uma pergunta, eu não estou entendendo o que o pastor está explicando aí. Porque a igreja, irmãos, nós somos um organismo vivo. E a igreja, como organismo vivo, não pode ser uma igreja que não conheça a palavra de Deus. Porque se você for interpelado aí por um testemunho de Jeová, uma adventista do sétimo dia, pessoas que têm alguns contextos e algumas heresias e não sabem, e chegar e perguntar para você, você fala, eu não sei. Não, isso é inadmissível para um crente da Assembleia de Deus não conhecer Bíblia. Crente da Assembleia de Deus tem que conhecer Bíblia. Nós temos os nossos cultos, eles são diversificados, ou seja, nós temos nosso culto de ensino, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o nosso culto de libertação, a Quinta dos Milagres, e nós temos o culto da família, que é de domingo. Então, eu digo assim, tem crente que gosta só do culto sobremesa, mas nós precisamos do culto também, que é arroz e feijão, que a Bíblia diz que nós não podemos ser só criados com leite. Né? A gente precisa de uma feijoada de vez em quando, para dar um fortalecimento. Precisa ter um pouco de tutano. Por quê? E para a gente entender a palavra, a gente tem que aprender. A gente tem que ir degustando ela, pouco a pouco, aprendendo. Então, os irmãos podem observar que eu procuro, nas terças-feiras, ser o mais didático possível, para que os irmãos compreendam a palavra. Porque a Bíblia diz assim, na hora que alguém questionar acerca da vossa fé, você tenha condições de responder. Por que você, qual é a sua esperança, qual é a sua expectativa? E se alguma pessoa, por exemplo, perguntar para você assim, olha, com quem Caim casou? Né? Com quem Caim casou? Você tem duas respostas, né? Você tem a resposta que a Bíblia dá e você tem a resposta óbvia. Se for uma pergunta que alguém fizer de forma jocosa ou para querer te colocar numa como é que se diz assim, numa situação difícil, né, te pôr num canto ali simplesmente para debochar de você, foi o que a pessoa um dia perguntou para mim. Eu estava dando um estudo, aí a pessoa falou assim, com quem Caim casou então? Eu falei, olha, a Bíblia não diz exatamente com quem ele casou, mas me preocupa muito quando o homem fica interessado na mulher do outro. Eu respondi de acordo com a pergunta dele, não é isso? Mas a Bíblia diz, e nós vamos saber entender, que Caim casou com uma das suas irmãs, primas, sobrinhas, alguém. E nós vamos entender isso, por quê? Porque nós vamos entender um pouco sobre a genealogia bíblica. Quando que as pessoas viviam. Por exemplo, a gente imagina que depois de Adão, depois que ele pecou e saiu do Éden, já acabou. Não, irmãos. Adão vive até... Ele é contemporâneo por 50 anos do pai de Noé. Só para vocês terem uma ideia, de Lameque. Noé é o 10º na geração. Então, se a gente observar, Adão, ele foi contemporâneo de todos esses homens até o pai de Noé. Entendeu? Ele foi contemporâneo do avô de Noé por 300 anos. Imagina quanta conversa eles tiveram. Então, nós temos que entender isso. O filho de Noé, Sem, a Bíblia diz que ele viveu 500 anos depois que ele saiu da arca. Ele foi contemporâneo de Isaac, filho de Abraão. Então, a gente vai entender um pouco, por isso que quando a gente entra em Gênesis, a gente tem que entender um pouco que não morreu um na sequência do outro. Que as pessoas viviam 700, 800 anos, 900 anos. Matusalém bateu o recorde, né? 969 anos, mas Noé 950. Então, nós temos que entender que essas gerações viveram. Aí, depois começam, eles vão reduzindo o tempo, porque Deus disse para Noé, quando Deus criou o homem viveria eternamente. Quando chega o dilúvio, então nós temos um marco zero. Quando Deus cria o homem, então da criação até a morte de Adão são 900 anos.
Mas só que quando chega no dilúvio, o dilúvio acontece no ano 1065, dessa mesma era. Então, há poucos anos depois da morte de 165 anos depois que Adão havia morrido. Aí começa outro marco zero. Aí nós vamos ver que só os filhos de Noé viveram mais, porque era daquela geração anterior. Mas da geração seguinte, Deus diz assim, e a vida do homem será de 120 anos. Então Deus estabelece tempo. Então nós vamos entender isso é importante para a gente se localizar na Bíblia. Pastor, qual que é a importância disso? Olha, para nós nos localizarmos, para provarmos historicamente, geograficamente, que a Bíblia ela é real. Que a ciência, todos os estudos da ciência só vêm para comprovar o que a Bíblia já diz, só para fortalecer. Então, a importância de nós aprendermos a palavra de Deus, de nós conhecermos isso, as promessas de Deus. Puxa vida, o povo de Israel passou quantos anos no Egito? Alguém vai dizer para mim, olha, pastor, a Bíblia diz que tem uns 4 ou 5 lugares aí que fala que foi 430 anos. Mas, na verdade, eles passaram no Egito 215 anos. E a diferença? Então, nós temos que entender quando é que Deus disse isso para Abraão e quanto tempo o povo ficou no Egito. Quando no Egito as pessoas viviam poucos anos e chega lá o Jacó com 150 anos. Ainda vive mais 16, 17 anos no Egito. Então, nós temos que entender isso para nós nos localizarmos no tempo e no espaço. Deus faz isso, Deus nos mostra esse tempo e espaço, para que a gente possa encontrar e conhecer isso. Nós vamos começar agora a falar do relacionamento dos dois irmãos, Caim e Abel. Então, nós temos que entender que época que isso aconteceu, como é que isso aconteceu. Já tinha mais gente ali, só eram os dois, só viviam os dois. Por que a Bíblia relata disso? Quem foram os descendentes de Caim, quem foram os descendentes de Abel? Para que a gente possa entender que Deus sempre trabalhou dentro daqui do propósito dele. Nós estamos aqui por propósito de Deus. Então, se isso não tivesse importância, não estaria inserido na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia, a Bíblia diz, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, não tem nada em vão. Então, nós precisamos, irmãos, lembrar disso. É gostosa a sobremesa? É gostosa. Entendeu? Mas ninguém vive de sobremesa. A gente tem que viver daquilo que nos fortalece. Tá certo? Glória a Jesus. Vamos, nesse momento, fazermos a leitura do texto bíblico, que está no livro do Gênesis, no capítulo 4. Glória a Jesus. Fiquemos em pé, por favor. Glória a Jesus. Nós temos hoje, irmãos, graças a Deus, algumas versões da Bíblia. O que são essas versões da Bíblia? Nós temos a nossa Bíblia, que é conhecida como ARC ou ARA, que é Almeida, Revista e Corrigida, que foi escrita por João Ferreira de Almeida. Ele não concluiu a tradução da Bíblia, né, faltando alguns capítulos ainda do Novo Testamento, mas deixou para um dos seus seguidores ali, que trabalhavam com ele, para fazer essa conclusão. Capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre esta narrativa que nos traz sobre Abel e Caim. Entendermos o que aconteceu com esse relacionamento. Nós estamos falando de dois irmãos. Ok? Todos encontraram o texto sagrado, se é verdade, digo amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Isso, vamos ler todos juntos para a gente ter essa leitura responsiva. Eu lendo os ímpares e os irmãos lendo os pares. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não o fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, qualquer que o achasse. Amém. Pastor Jeremias, vem orar conosco. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de transmitir aos irmãos uma informação que eu considero relevante para a igreja, porque quando nós falamos que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela é viva e há poder, então nós sabemos e entendemos que Deus opera em nós e através de nós. Ele opera em nós e através de nós. Eu vou passar para a igreja aqui um áudio do irmão Vando, falando a respeito da sua sogra. Pai do Senhor, pastor Hélio, tudo bem, meu querido? Quero agradecer pelas orações da igreja, agradecer pelo pastor, pelo clamor. Verdadeiramente Deus visitou a minha sogra naquela tarde de clamor de 18 horas que o pastor levantou aí na igreja na quarta-feira. Ela já fez o procedimento que havia de fazer, graças a Deus. Ela está falando, está consciente, tá certo? Tem um pouco de sonolência, porém está, graças a Deus, melhorando a cada dia. Continuemos em oração, mas desde já eu quero agradecer a sua pessoa e agradecer a igreja de Vila Nova pelo clamor que tem feito pela mãe da minha esposa, a irmã Franciar. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando tanto a sua vida, a sua casa, seu ministério e toda a igreja de Vila Nova. Quero agradecer a Magda, esteve lá essa tarde e graças a Deus está tudo encaminhando para a recuperação dela, para a honra e glória de Jesus. Obrigado. Amém, irmãos? Isso significa que Deus continua sendo o mesmo. Ela chegou lá e Deus já, e hoje a irmã Magda já também, os irmãos que estiveram aí olhando no grupo da igreja, viu que ela já mandou notícias que a mãe está bem, já deve sair da UTI para a enfermaria e restaurada para a glória de Jesus. Então ele está agradecendo a igreja pelas orações. É muito importante fazermos isso, né? Meus irmãos,
A Bíblia fala de duas pessoas. Duas pessoas que nasceram no mesmo lar, tiveram as mesmas orientações a respeito de Deus. Penso eu, que Caim e Abel, que são os primogênitos da família de Adão e Eva, eles tivessem conhecimento ou conhecido o estado já muito próximo de Deus. Porém, quando seus pais pecaram, toda a terra, todos os habitantes foram também expulsos do jardim. Porque em Gênesis 1:28, Deus dá uma ordem para o homem, para a mulher: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus precisava que, através deles, a terra fosse cheia. Aqui, como nós sabemos que a Bíblia não obedece uma ordem cronológica dos fatos, mas ela atenta para toda a importância de cada um deles, nós vamos encontrar quando Deus, depois de ter os expulsos, não sei quanto tempo passou, mas diz a Bíblia que quando Adão estava com 130 anos, ele conheceu a sua esposa, quer dizer, ele teve relações sexual com a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o seu nome foi colocado Caim. Então nós sabemos que Caim nasceu no ano 130 da criação. E esse Caim que nasceu no ano 130 da criação, ele, diz a Bíblia, que depois ela disse assim: recebi o favor de Deus, porque o Senhor me deu um filho varão. Depois disso, nasce o seu irmão Abel. E a Bíblia diz que Caim foi agricultor e Abel foi pastor de ovelhas. Isso já nos dá uma ideia de que já não tinha mais a facilidade e a condição que eles haviam recebido quando estavam no Jardim do Éden. Por quê? Porque lá eles não precisavam trabalhar, produzir, fazer nada para que as coisas acontecessem, para que pudessem se alimentar. Mas chegando lá, eles passaram a partir de então ter que trabalhar, ter que produzir. Então, um filho vai para a agricultura e o outro vai para a pecuária. Então, são algumas coisas que são desenvolvidas na primeira parte, no primeiro momento da vida, a própria terra produzindo, através dos animais e através dos frutos da terra. E a Bíblia diz que, certamente, a Bíblia não diz assim com clareza, mas permita-me parafrasear, que certamente eles tinham recebido essas informações a respeito de Deus dos seus pais, de Adão. Falou: Deus nos visitava, nós estávamos no jardim, tínhamos uma vida assim e tal, e eles foram relatando, entendeu? A vida deles para com Deus. E Deus quer sacrifício, Deus aceita sacrifício. E o primeiro sacrifício que Deus fez foi um sacrifício de animal. Quando nós pecamos, Deus imolou o animal, tirou a sua pele, nos vestiu. Eu estou contando uma história aqui que é retórica. Mas eles certamente receberam dos pais essa instrução. E tanto é que eles resolveram. Eles não iam oferecer nada a Deus, nada, se eles não tivessem recebido instruções dos pais. Então veja a importância do pai, da família, começar a dar instrução para os seus filhos, e Adão e Eva certamente já começam a instruí-los num relacionamento com Deus. Olha, nós tivemos um problema no relacionamento com Deus, porque nós ficamos batendo papo aí, sua mãe ficou batendo papo aí com a serpente, e deu no que deu. Né? E agora eu quero que vocês não sigam o caminho que nós seguimos, que foi errado. Então vamos ter um relacionamento com Deus. E eles começaram. E a Bíblia diz que Caim, ele era o quê? O que Caim era? Lavrador, ele era agricultor, ok? E Abel era o quê? Pecuarista, pastor de ovelhas. Então trabalhava com a agricultura e outro com a pecuária. Então são as profissões mais antigas da história.
Então, se alguém perguntar qual a profissão mais antiga, se tiver aqui algum lavrador, algum agricultor, fala assim, eu sou um dos mais antigos, a minha profissão é uma das mais antigas da história. Certo? Então, eles são das mais antigas profissões. E a Bíblia diz que, vamos para o texto, para nós entendermos bem o que acontece. Diz assim, olha, diz assim no versículo, no capítulo 4, e no versículo 3, e aconteceu que, ou ao cabo de dias, né, de um determinado tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Que erro que havia nessa oferta? O que Caim era? Então ele tinha que trazer oferta do quê? Do fruto da terra, do que ele trabalhava. Não era isso? Está errada a sua oferta? Ele está fazendo uma oferta, ele está dando daquilo que ele possuía? Diz que ele pegou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos ver o que diferencia de Abel? Olha só o versículo seguinte, versículo 5. Digo no mesmo versículo. No 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Espera aí. Um trouxe o fruto da terra e o outro trouxe das suas ovelhas. Qual que é a diferença? O que está diferenciando aí de um para o outro? Eu deixei o microfone aí para os irmãos. Um trouxe o melhor que o outro. Por que era melhor? Por causa da ovelha, né? Era a melhor que ele tinha, a primazia dela. E o outro deu de qualquer jeito. Então, veja só, não é que o outro deu de qualquer jeito. Um pegou o fruto, mas o outro pegou o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro, é o melhor. É o que ele tinha de melhor. Deus, quando foi nos oferecer o seu filho, quando foi fazer alguma coisa para o homem, ele pegou o que ele tinha de melhor, o primogênito de Deus. E Abel fez isso, ele pegou o que ele tinha de melhor para oferecer para Deus. Ele falou, vou dar essa oferta aqui, porque... Mas ele disse assim, Caim falou assim, deu uma oferta. Mas Abel muda. Abel pegou, falou, não, para o Senhor, ele foi lá, foi separando, cadê o primogênito? Está aqui. E diz assim, ó, e o primogênito também das gorduras. Não era só o mais velho, era também o melhor. Não era só o mais velho, era o melhor. Para Deus tem que ser sempre o melhor. Não é qualquer oferta que Deus vai se atentar para ela. Deus quer o melhor. Por quê? E olha interessante, vamos ver o que diz a Bíblia ainda no versículo, vai dizendo assim, ó, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas não para Caim e para a sua oferta não atentou. Espera aí. Observa que Deus não estava interessado na oferta. Ele estava interessado em quem? No ofertante. Primeira coisa era o ofertante. Atentou Deus para Abel e depois para a oferta. Não atentou para Caim e também para a oferta. Então, primeiro Deus quer saber, antes de você ofertar, o que é que você tem no seu coração. O que é que está no seu coração para você, para Deus. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, irmão, mas eu oferto igual. Não, é diferente, ninguém oferta igual. Cada um oferta o que tem no coração. A Bíblia diz assim, que Deus ama aquele que o faz com alegria. Aquele que dá, que oferta com alegria. E quando nós fazemos isso com alegria no nosso coração, o que acontece? Deus atente para o nosso coração. Porque tudo não é do Senhor. Vamos partir desse princípio. Os céus, a terra, os animais, os mares, tudo não é de Deus. Mas quando alguém quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, não faz da melhor maneira? Os irmãos, nós somos especialistas, irmãos, e sabemos fazer isso.
Claro que sabemos. Quando nós queremos, por exemplo, o rapaz está enamorado, ele quer agradar a namorada, ou o marido, a esposa o marido, ou é com uma comida, procura fazer o melhor. Sabe que ele gosta daquilo, então procura fazer o melhor. E quando você faz alguma coisa com muito carinho para alguém, e aquela pessoa não atenta para isso, como é que é o seu sentimento? Não é de tristeza? Você fala, poxa vida, eu preparei isso com tanto carinho, a pessoa desdenhou, nem olhou para isso. Então nós sabemos agradar. E Deus diz assim, olha, que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e depois para a oferta. Sabe por quê? Porque o coração de Abel era para agradar a Deus. Leia comigo aí, por favor, Hebreus. Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, e verso 3, se não me engano. Olha o que diz o texto sagrado. Aí, o irmão que achou, ou a irmã, por favor, leia. O microfone está próximo de você. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só. Eu disse para os irmãos outro dia, a Bíblia diz isso, que tudo, eu vinha comentando com a minha esposa pelo caminho, que eu disse assim, ó, tudo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos com fé, é pecado. Mas ela disse assim, mas e se eu não quero fazer determinada coisa? Não tem problema. Aí você não peca. Mas quando você faz alguma coisa, entendeu? Mas você não acredita naquilo que você está fazendo, você está pecando, diz a Bíblia. Porque aquilo que nós fazemos e não for por fé, é pecado. Olha como nós precisamos entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, as nossas bênçãos são interrompidas. Por isso que alguém fala, eu não tenho fé para isso, temos que acabar com esse vocabulário. Nós temos fé, porque a fé nos foi dada por Deus. Então, tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer acreditando em Deus. Acreditando em Deus. Para quê? Para que nós possamos alcançar o resultado que nós queremos, que é o que agrada a Deus. Vamos ver Mateus 23 e 35. O que a Bíblia fala a respeito desse mesmo contexto. Eu estou citando para os irmãos aqui, mas deixa eu conferir, porque vai que eu esteja citando o versículo que não é, né? Mas vamos lá. Isso, 23 e 35. O que diz aí? Pode. Se outros irmãos achassem, fica de frente aqui, irmão, para eles poderem enxergar o senhor também, tá? Muito bem, pode ler, irmão. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Olha só, qual que é o adjetivo aí, o predicado que Deus dá para Abel. Jesus fala, justo. O justo Abel. Diz que o sangue dele era um sangue inocente, que foi derramado sobre a terra. E ele era justo. Ele não era um sangue de alguém culpado, ele era um sangue justo. Quem derramou o sangue desse justo? Quem? Seu irmão. Então nós vamos olhar como é que era o irmão de Abel. Primeira de João, primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 12. João 3, 1 de João 3 e 12. Os irmãos estão encontrando.
Está lá lendo, irmão. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Ok. Então nós já temos aí a figura, tá, de quem era um e quem era o outro. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Então observe, os irmãos, que a serpente não parou, Satanás não parou ali com Eva no Éden. Ela continuou atacando, influenciando, fazendo. É uma oferta para Deus? Você tem um monte, pega qualquer um aí e dá para Deus. Deus vai receber. Entendeu? É tudo igual. Mas diz que ele era do maligno e as suas obras eram más. Mas Abel não, Abel era justo. As suas obras eram de justiça. Então eu entendo que é praticar obras de justiça e obras da injustiça, da maldade. Então não começa num determinado momento, já começa lá com Adão e com Eva, e isso vem seguindo, relacionamento. A minha pergunta hoje é o seguinte: com quem você tem se relacionado? Então nós estamos falando aqui de dois irmãos. Dois irmãos que nasceram do primeiro casal, que tiveram um encontro pessoal, tinham conversa com Deus todos os dias, se relacionavam com Deus todos os dias, mas um era justo e o outro era do maligno. Deus falou: você vai ser do maligno e você vai ser justo? Não. Quem fez a escolha? Cada um deles. Porque aí o Senhor chega assim para Caim e falou assim: Caim, por que você está triste? Por que você derrubou o seu semblante? Isso me preocupa quando eu olho na igreja e alguns irmãos com semblante descaído. Alguma coisa não está bem. Nós não conhecemos as pessoas assim? Quando você olha para uma pessoa, você fala assim: fulano, você está estranho hoje. Né? Você está estranho. Até a gente brinca: está com fome, né? Você não está bem. Por quê? Porque você já olha na pessoa e identifica automaticamente pela fisionomia. E Deus mostrou isso, a primeira coisa que ele fez. Por que descaísse o teu semblante? Isso, irmãos, mostra que mesmo se a gente errar, Deus nos dá oportunidade para mudar a história. Deus nos dá oportunidade para mudar a história. A nossa atitude pode ser mudada. Olha só o que é que Deus diz aqui, na sequência, para Caim. Diz assim: e o Senhor disse a Caim. Deus não falou nada com Abel, não elogiou Abel, não bateu palmas, nada. Mas ele disse a Caim. Mas, diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está desse jeito? Aí ele mesmo pergunta, ele mesmo diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha, Caim, tem tempo de mudar. Faça direito. Faça o melhor. Faça bem feito. Eu não aceito qualquer tipo de oferta. Eu não estou interessado no fruto da terra. Tudo é meu. Eu estou interessado no seu coração. É na sua atitude. Deus está interessado muito mais na nossa atitude do que na nossa oferta. Tem pessoas que acham que pode agradar a Deus com algum tipo de oferta, com bajulação. Por isso que eu digo sempre para os irmãos: evitem, irmãos, ficar bajulando as pessoas. Você vai constranger e vai deixar o seu coração arrogante. E ele vai encher de soberba, ele vai pecar e vai cair. Então é melhor você ser sincero com ele, honesto com ele. Diga palavras justas e não palavras de bajulação. É melhor que alguém nos fale a verdade, essa verdade doa em nós, do que alguém nos bajule e com isso a gente venha a pecar e perecer. Tem pessoas que adoram bajuladores, alguns se autopromovam. O que você achou? Você achou que eu falei bem? Você achou que eu fui bem? Não. Olha, você fez o que devia ter feito. Você fez o que você pôde fazer. Ninguém faz nada do que pode fazer. E quando alguém quer fazer alguma coisa mais do que pode, a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz: faça tudo quanto vieres às tuas mãos, conforme as tuas forças.
faça nada mais além das tuas forças. Porque você não vai agradar a Deus. Você pode agradar os homens e pode não agradar a Deus e nem a você mesmo. Então o que acontece? Deus chega para ele e fala assim: Caim, o caminho seu não está certo. Olha assim, se bem fizeres, que significa que ele tinha feito mal. Se bem o fizeres, também não haveria aceitação para ti? Aí ele diz assim, olha, o texto, e eu gosto, e tem um texto aqui na versão, e eu vou ler para os irmãos, que ele fica um pouquinho melhor, tanto da NVI quanto da versão Almeida e atualizada, que diz assim, na Almeida atualizada diz assim, só para a gente, o versículo 7, se bem fizer, ou se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Sabe o que Deus está dizendo aqui, nas entrelinhas, numa hermenêutica mais acurada? Que você tem poder para dominar o pecado. Que você tem poder para dominar o pecado. Ele está batendo na sua porta, ó, quando você faz o mal. Quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus. Mas você pode mudar isso. E quando você muda isso, você domina o pecado. O pecado não domina sobre você, mas você domina sobre o pecado. Depende de quem? De você. Olha o que o escritor aos Romanos ele diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pecar, eu posso enganar, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser. Mas isso não me convém. E por nenhuma delas me deixarei dominar. Então é isso. Você escolhe, ou o pecado domina você, ou você domina o pecado. Então significa, irmãos, aquilo que eu já repeti algumas vezes para os irmãos, que, irmão, pastor, eu quero que os irmãos olhem por mim, que eu estava fraco e eu pequei. E eu falo para vocês, quem falou para você que pecado é vitamina? Você está pecado, você tem que orar, buscar Deus, ler a Bíblia, não pecar, se você estiver fraco. Não é? Pecado não é vitamina, não. Então nós precisamos ser vigilantes. Porque o pecado está rondando. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ele está muito próximo de nós, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Enquanto o diabo está ao derredor, o anjo está ao nosso redor. Deus sempre está para nos guardar e nos livrar. Agora, a decisão é sempre nossa. Às vezes nós queremos atribuir a Deus uma coisa que nós é que temos que fazer. Quando o salmista, no Salmo 46, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Significa que Deus é o nosso socorro e é Deus que corre para nos socorrer ou nós que corremos para debaixo das asas do Senhor? Não é isso? Quem que tem que fazer essa atitude? Deus muda de lugar? Deus sai do seu lugar? Deus continua no seu lugar. É eu que tenho que ir. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O primeiro passo é nosso. O primeiro passo é nosso. Então, quando você for, a Bíblia diz, se nós não conhecermos a palavra, nós não vamos saber como falar com Deus. E tem muita gente que padece, que perece, que é salvo, porque salvação não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que salvação é dom de Deus. Ponto. Então, o ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada disso aqui. Nada, ele não foi batizado, não foi batizado com o Espírito Santo, ele não deu oferta, ele não dizimou, ele não fez consagração, não veio no círculo de oração. Não. A salvação você pode receber ou pode perder na hora da morte. Como aconteceu. Um recebeu e o outro perdeu na hora da morte. A salvação é crer. O que é mais importante é que aquele homem viu um Cristo esbagaçado, arrebentado e acreditou que ele tinha um reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Esta é a diferença. Salvação é esse fato. Agora aqui é vida cristã. É o cotidiano, é o dia a dia. É a bênção que nos alimenta diariamente. Que nos instrui diariamente.
A Bíblia diz, que lá em 1 Coríntios capítulo 6, que alguns serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, você vai chegar no céu sem nenhuma obra. Porque todas as obras suas foi de palha, foi de feno, foi de madeira. Passou pelo fogo, queimou. Então você, a Bíblia assim, salvo como que pelo fogo. Passou, o fogo queimou, todas as obras que não tinham nenhum valor efetivo, ele foi salvo. Ou seja, ele chega no céu sem patente nenhum, soldado raso. Mesmo assim, vai estar satisfeito, porque vai estar completo, porque vai estar no céu. Glória a Jesus. Mas no céu há diferenças, há patentes diferentes. A Bíblia diz que uns são para a glória do sol, outro para a glória da lua e outro para a glória das estrelas. Então existe classificação no céu. Tá? Não ignorem isso. Então nós voltando aqui para o texto, nós vamos encontrar que quando Deus falou isso para Caim, ele tinha oportunidade. Falou, peraí, eu vou lá pegar o melhor que eu tiver dos meus frutos e vou trazer a Deus com o meu coração puro. Em vez dele fazer isso, ele foi revoltado. E aí ele ficou revoltado com quem? Com Deus. A revolta dele foi com Deus? Com quem? Com o irmão. Eu nunca vi ninguém falar assim, irmãos, eu deixei de ir na igreja porque Deus me aborreceu. Já viu falar isso? Ah, Deus me chateou, irmãos. Eu fui lá, Deus me chateou, me aborreceu, então por isso eu não vou mais na igreja, não. Eu vou em outra igreja, eu vou mudar, eu vou não sei para onde, eu vou para o mundo, porque o Senhor me aborreceu. É sempre assim, é o mais do coral, o mais da banda, é a irmã de identificação, é o pastor, é não sei quem, ah, irmão falou isso, etc. e tal. Eu me lembro de um caso, meu pai foi visitar uma irmã, como eu disse para os irmãos aqui, meu pai sempre visitava os irmãos, e ele foi visitar uma irmã, e a irmã pegou e disse assim, ah, pastor, eu não vou mais na igreja, não. Por quê? Ah, porque o pastor me chamou de Aribu, quer dizer, urubu, na verdade, né? Mas era na linguagem mineira dela, ela falou assim, Aribu. Aí, mas irmã, que é isso? Eu falei, não, porque eu não sei cantar, irmão, tenho dificuldade de cantar, eu sou até analfabeta. E o pastor falou assim, que todos deveriam cantar, porque o único passarinho que não canta é o urubu. Aí ela já achou que o pastor tinha... Olha só, olha como é que as coisas vão se complicando. Aí nós temos que aprender, irmão, que nós viemos à igreja, a gente vem aqui, não é para agradar o pastor, nem a pastora, nem o irmão, nem o diácono, nem ninguém. Você vem aqui para adorar e agradar a Deus. A sua oferta aqui não é para mim, não é para o pastor Jeremias, a sua oferta aqui é para Deus. Venha oferecer a sua oferta a Deus. Quando você levanta as suas mãos e adora a Deus, não quero saber quem está à esquerda, à direita, à retaguarda, na frente, eu tenho que olhar para cima. O seu plano de adoração é para cima. A Bíblia diz assim, ó, segui a paz com todos. Isso é no sentido horizontal. E a santificação vertical, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você precisa ter paz com seus irmãos e adoração a Deus. Então nós temos que entender, não existe uma linha só vertical e nem só horizontal. Você está bem com todo mundo, está mal com Deus. Né? E não tem jeito, se você estiver bem com todo mundo, certamente você vai estar bem com Deus. Porque o que a Bíblia diz? Se eu não posso amar o irmão que eu vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Como é que eu vou agradar a Deus que eu não vejo? É por isso que eu tenho que entender que a nossa comunhão ela é extremamente importante. Eu disse na escola bíblica dominical que esse negócio aí de crente em casa, culto em casa, e não sei o que tem, etc. e tal, se Deus quisesse assim, irmãos, ele não criava a igreja. E ele não disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra o crente, diz contra a igreja. Deus tem responsabilidade com a sua igreja. Ele elegeu uma noiva para si. Então nós somos partes da igreja. O fato de estarmos reunidos, a Bíblia diz assim, aonde estiver 2 ou 3 reunidos. Não fala sozinho. Onde tiver um sozinho, eu estou lá. Não fala isso, não. É por isso que muitas pessoas não entendem. O fato de vir na igreja, de congregar-se. A Bíblia fala todo o tempo, Deus não chamou um povo individualmente. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Quando Jesus falou assim, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Então nós temos que entender que a sutileza do diabo, não precisa ir no culto hoje, não precisa ir no culto amanhã. Eu disse para os irmãos que são 40 horas no mês. Das 720 horas que Deus nos dá no mês, estou falando de 40 horas no mês.
Considera que nós temos aí, irmão, 75 anos de vida na média. Quer dizer, né? Hoje no Brasil a gente tem aí 75 anos, mais ou menos, de vida. Significa que 25 anos você está se estruturando. Depois você tem mais 25 anos, do 1 até os 25, você está se estruturando, estudando, etc. e tal, criando a estrutura hormonal, etc. e tal, desenvolvimento de todos os seus aspectos físicos, psicológicos, mentais. Dos 25 até os 50, você está trabalhando, ralando, procriando, gerando mais gente. Não é assim? E dos 50 a 75, você já está se decompondo. Não é isso? A linha é essa, não tem jeito. Essa é a estrutura. Então, observe o seguinte, nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá para produzir da melhor maneira. E para Ele. Porque as dificuldades nós vamos ter sempre. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender isso. Abel tinha problema com Caim? Nenhum. Porque se ele tivesse, ele não aceitava o convite de Caim para ir para o campo. Falou, vamos ali, vamos dar uma passeadinha ali. Quando ele distraiu, Caim foi lá e o matou. Matou Abel. Sangue do inocente. Cai ali. O primeiro sangue inocente derramado. A terra abre para poder receber a primeira sepultura. Né? A primeira morte. E a primeira morte foi realizada entre quem? Irmãos. Então significa que tem irmão que é a sua morte também. Tem irmão que vai te jogar na cova. Vai. Tem irmão que vai te vender. Vai. Tem irmão que vai te vender. O que fizeram com José? Venderam José. Jogaram na cova. Simularam a morte. Então pensa bem. A Bíblia diz assim, o inimigo do homem é o da sua própria casa. E casa fala do que ele... Quem são as primeiras pessoas com quais nós nos relacionamos? Você já percebeu que algumas pessoas dizem assim, olha, eu gosto tanto de fulano, tenho uma amizade tão forte com fulano, ele para mim é mais do que um irmão? E a Bíblia fala disso. A Bíblia diz assim, ama, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. 17 e 17 Provérbios. Coloca em 29 diz assim, amigo mais chegado do que um irmão. Existe isso. Então nós temos que entender o seguinte, sempre vai ter problema nos nossos relacionamentos. Mas o que complicou o relacionamento de Abel e Caim aqui? Que trouxe essa desventura para essa dupla? O quê? A inveja. Os irmãos sabem qual que é a diferença de desejo e inveja? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre desejo e inveja? Alguém se arrisca? Desejar é querer ter alguma coisa que o outro tem. Entendeu? Eu olho para um violino da irmã Hilda e eu digo assim, eu queria ter um violino igual a este. Isso é desejo. A inveja é assim, eu queria ter este violino dela. Querer ter o que é do outro. Entendeu? Isso é inveja. E aí que veja que é uma linha muito tênue entre desejar e ser invejoso. Que pessoas olham assim, chega alguém com um carro novo na garagem, fala assim, por que esse vizinho tem esse carro e eu não tenho? Eu queria ter esse carro. Não um carro desse. Entende a diferença? Então a Bíblia é assim, sois cobiçosos e nada tendes. Pedi e não recebeis, porque pedis mais, para gastar nos vossos deleites. Então acontece o seguinte, e o invejoso, quando ele vê que a pessoa teve que vender, ou precisou, ou teve que doar, ou que ele tomou da pessoa, ele fala, agora sim. Agora sim. Então nós precisamos aprender, irmãos, que existe bênção para todo mundo. E bênçãos grandes de Deus. Deus disse aqui para Caim, se bem o fizeres, a sua oferta também não seria aceita? Você também não seria beneficiado? Eu também não ia atentar para a sua oferta?
Mas se você faz mal, como é que eu posso atentar para isso? Veja que não era o problema da oferta. Deus não falou, a sua oferta veio com isso, veio com ramo, veio com terra, não. Deus falou para ele, se bem o fizerdes, você também não seria aceito? Às vezes a gente quer que Deus nos aceita. Aí você vê o irmão abençoado, o irmão que fala em língua, que profetiza, fala que aquele irmão é uma bênção. Vai ver o sacrifício que ele faz para ser essa bênção. Vem aqui de segunda a sexta orar com a gente aqui. Ah, não, irmão, não dá, está muito frio. Ah, frio ontem, né, mãe Dolice? Não dava nem para conversar ali fora, né? Gelado. Mas nós estamos aqui. Entendeu? Nós estamos aqui orando. Por quê? Porque nós precisamos. Como eu disse, eu não oro porque eu gosto, é porque eu preciso. Dorme um sono, né, Dolice? Mas não tem problema, mas está aqui. Joelho no chão. Então nós precisamos entender isso. Vida cristã, irmãos, não é coisa que nós podemos brincar e levar na flauta, não. Tudo às vezes pode ser mais importante do que o nosso dia a dia com Deus, a nossa diária com Deus. E ele está dizendo assim, o seu problema aqui, o seu relacionamento ficou ruim, ele já criou um problema. Aí Deus chega para ele e diz assim, ei, ô Caim, olha só que Deus ainda volta a falar com ele. Mesmo ele tendo cometido o que ele cometeu. Ei, Caim, cadê Abel? Abel? Sou porventura eu guardador do meu irmão? Eu tenho responsabilidade sobre ele? Eu não sei. Sei o que aconteceu com ele. Mentiu de novo. Mentiu de novo. E ele mentiu para Deus. E Deus disse assim para ele, olha que interessante. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz, algumas pessoas não sabiam que sangue tem voz, né? A voz do sangue que estava na terra chegava clamando a Deus. Eu sou inocente. E ele era inocente. E ele foi morto pelo seu irmão. E o irmão disse assim, sei lá o que aconteceu com ele, como se Deus, irmãos, não soubesse dos nossos atos. Como se Deus não soubesse o que nós fazemos. Um dia eu estava falando aqui com o irmão Leno, não me lembro bem do assunto, e eu falei assim, alguma coisa do tipo, não, mas aqui ninguém vai estar preocupado com isso. Ele falou, mas Deus está vendo, pastor. Está vendo? Isso é temor, irmãos. É relacionamento com Deus, é conhecimento de Deus. É saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Aquilo que você fala lá no oculto, Deus sabe. E eu já presenciei algumas vezes, mais do que uma vez, mas uma vez muito fortemente. Quando Deus começou a usar um irmão no púlpito da igreja e começou a dizer assim, irmão fulano de tal, ele conhecia as pessoas. Lembra aquele dia que o senhor estava assim, indo para a igreja, o senhor e a sua esposa, o senhor com o violão debaixo do braço? E o senhor falou isso para a sua esposa, acerca do homem de Deus assim, assim, assado? Só estavam os dois, não tinha ninguém. Deus mostrou assim literalmente, ele falou assim, e se isso não for verdade, vem aqui e diga que não é verdade o que eu estou dizendo. Porque Deus, irmãos, ele revela o que está no oculto. Deus revela o que está no seu coração, no oculto. Não para te envergonhar, não é disso. Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Entendeu? Mas ele te ama, então ele revela as coisas para que você possa mudar de atitude. Foi o que ele falou para Caim. Onde está o seu irmão? Não sei, o sangue do seu irmão clama desde a terra. E diz o seguinte, olha só, e agora, maldito és tu desde a terra. Que abriu a boca, ou que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Você é o primeiro a derramar sangue, sangue inocente. E por causa disto, você é maldito. Quando lavrares a terra, não se te dará mais a sua força.
fugitivo e errante serás sobre a terra. E eu fiquei meditando nisso aqui, o que uma quebra nos relacionamentos pode fazer com a pessoa. O que os irmãos entendem aqui quando ele fala assim, fugitivo e errante? Aqui está, irmãos. Ele é o primeiro assassino, né, da história. O primeiro homicida, o primeiro assassino. Né? Ele assassinou o irmão, ele cometeu um homicídio. E foi culposo, né? Doloso. E foi doloso. Foi com intenção. E aí Deus diz assim, quem fizer isso, olha só o primeiro. Como é que os bandidos, os assassinos vivem, irmãos? Eles vivem sossegadamente em casa, moram tranquilamente? Eles têm lugar fixo? Olha o retrato aqui. Fugitivo e errante sobre a terra. Aqui está o retrato de todo bandido, de todo assassino. Olha aqui, fugitivo e errante. Ele não tem lugar para parar e está sempre fugindo. A receita que Deus disse, olha, e serás. Olha só que interessante, ó. E serás fugitivo e errante serás na terra. Você não vai ter mais morada fixa. E aí ele ficou preocupado. Falou, estou perdido. Porque agora, quem me encontrar, vai me matar. Olha só. Quem me encontrar vai me matar. Como é que ele sabia disso? E uma outra coisa interessante. Alguém pergunta, e a população? Por que ele diz, quem me encontrar me matará? Porque existiam muitas pessoas que já viviam sobre a terra. Não era só os dois. Aí Deus disse assim, eu acho que a misericórdia de Deus, irmãos, ela é tão grande, mesmo com o mais pior dos pecadores, a misericórdia de Deus nos abraça, nos alcança. E ele diz assim, olha, ele diz assim, eis que hoje, versículo 14, eis que hoje me lanças da tua face da terra, e da tua face me esconderei, como se pudesse fazer isso. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E Caim saiu de diante da face do Senhor. O pecador não tem condições de ficar diante de Deus. Isaías diz assim, que o meu pecado, o teu pecado é que nos faz separação entre Deus, o Senhor e nós. É o pecado, ele está aqui, ó. As nossas iniquidades. Então, meus irmãos, é hora de nós atentarmos. Primeiro, vamos melhorar nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Veja que todo o problema aqui, se a gente observar, às vezes nós paramos muito na questão da oferta. A oferta foi o ponto inicial. Um quis agradar a Deus e o outro ficou com inveja do outro que agradou a Deus. E a Bíblia diz que o coração dele era mau. Um fez por fé e o outro fez por obrigação. Um fez por fé e o outro por obrigação. E se nós observarmos, dá-nos a entender que Caim ofereceu primeiro a oferta do que o próprio Abel. Pela cronologia aqui, Caim ofereceu a oferta primeiro do que Abel. Mas Abel procurou fazer o melhor. Eu não sei o que você e eu, e como você e eu temos feito ofertas para Deus. Eu entendo a minha oferta. E eu sei quando não agrada a Deus. Eu sei quando não agrada a Deus. Eu sei, você também sabe quando a sua oferta não agrada a Deus. Quando você oferta por ofertar. E quando você faz aquilo com alegria. Com satisfação. Com gozo.
Quando você recebe e fala assim, esse aqui é do Senhor. Eu sou de uma geração que as pessoas trabalhavam muito ainda na lavoura, e os meus pais eram dessa lavoura, como a maior parte dos irmãos aqui, que os pais eram da área da lavoura. E naquela época eles não tinham dinheiro, era tudo escambo, um trocava com isso, com aquilo, né? Mas eu me lembro que muitos irmãos, lá em Goiás, lá sempre plantou muito arroz, eles chegavam lá, colhiam X sacas de arroz, contava 10% daquilo, colocava na carroça e levava para a igreja, com casca, tudo levava para a igreja. Ó, pastor, estou trazendo meu dízimo aqui. Ele trazia em arroz. Era muito comum. Os irmãos tinham lá algumas galinhas e etc. A primeira que tinha ali que eles iam vender, tirava tudo ali, a primeira, separava, pastor, isso aqui é para o senhor, é para a igreja. Cansei de ver isso. Então, Deus fez o que, irmãos? Deus pegou essa geração de homens e mulheres fiéis e os abençoou. Nós estamos hoje aqui desfrutando da bênção dos nossos pais. Nós estamos desfrutando da bênção das gerações passadas, que fizeram coisas extraordinárias que talvez nós não fazemos hoje. A gente acha que nós já chegamos nessa posição. Mas teve alguém que fez sacrifícios grandes para isso. Que Deus possa nos dar da tua graça e do seu favor a cada dia e que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos. Na próxima semana nós vamos ver os relacionamentos de duas nações que saem. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Vamos ver aonde, na próxima lição, na próxima terça-feira, vamos falar do primeiro bígamo. Como que surgiu isso? Tudo isso tem um caminho, tudo tem um início. Amém?